Muito bem, irmãos, vamos para o terceiro estudo da nossa série Ser Discípulo. Estamos aprendendo, alguns estão aprendendo, outros estão relembrando, reciclando a respeito desse tema tão importante que é ser um discípulo de Jesus. Nós já vimos para trás o significado da palavra discípulo, vimos também a respeito da morte do eu, que eu preciso tomar a minha cruz, também foi um estudo que a gente fez. E hoje nós vamos tratar de um ponto muito importante, que é a identidade do discípulo. Como é que eu faço para saber se eu sou um discípulo de Jesus? E isso não serve para que eu faça julgamento de uma outra pessoa, não. É para que eu faça, para que eu tenha uma referência bíblica sobre o que é ser um discípulo de Jesus, e aí eu posso avaliar. Eu olhando para o meu coração, no secreto, eu vou responder a essa pergunta: eu sou um discípulo? Talvez eu diga, não, eu estou no caminho, eu sou um discípulo de Jesus. Talvez não. Talvez você perceba que há uma mediocridade na sua vida. Então eu olho essa palavra para que eu olhe para o meu coração. Não pense numa outra pessoa. É uma palavra de Jesus para você, uma palavra de Jesus para mim. Então nós vamos tratar desse assunto, sobre a identidade do discípulo, e identificando se eu sou de fato um discípulo de Jesus ou não. Eu tenho um programa que costuma passar num desses canais aí, que fala sobre os aeroportos, aeroporto de Roma, de Madrid, da Colômbia, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em que a Polícia Federal costuma fazer apreensão de passaporte falso. Então o indivíduo vai de um país para o outro, muitas vezes com tráfico de drogas e tantas outras coisas, mas em alguns momentos aparecem alguns casos ali de gente que está sendo presa com passaporte falso. Então o indivíduo vem de um outro país, às vezes muito distante, quando desembarca no tal aeroporto, a polícia então descobre que ele tem um passaporte falso. Então o que a polícia faz? Se ele não for um traficante de drogas, se ele não for pego com algum tipo de droga, alguma coisa ilícita, ele é mandado de volta para o seu país e ele não é autorizado a poder entrar naquele país com passaporte falso. E aí é exatamente essa ideia que a gente precisa ter para quando nós formos entrar no céu. Se chegarmos na porta lá com passaporte falso de discípulo, não vai passar. Então não pode haver um erro na nossa identidade. Então passa a tua vida aí por esse raio-x da palavra do Senhor. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, faça isso. Lembra que nós vimos que ser discípulo de Jesus tem tudo a ver com salvação. Ser um discípulo de Jesus é um dos pontos mais altos que caracterizam a segurança de sermos salvos, de termos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Então não seja como um daqueles indivíduos lá do programa Aeroportos, que chega e é devolvido, é mandado embora, não é permitido que ele entre naquele país porque ele está com passaporte falso. Ninguém vai entrar com passaporte falso na glória, no céu. Quando nós partirmos daqui, nós temos que ter um passaporte assinado com letras vermelhas, do sangue do Rei, assinado lá, perdoado, meu discípulo. Aí sim nós vamos entrar no reino dos céus. Então nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, algumas evidências que revelam se nós temos a identidade de discípulo. Identidade de discípulo é todo aquele que tem o caráter de Cristo, que o caráter de Cristo passa a ser agora refletido na vida dele. Lembra que nós falamos lá
da declaração do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, no verso 20, agora eu estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou mais eu que estou vivendo, o meu eu está crucificado. Agora é Cristo que vive em mim com todo o seu caráter, com a plenitude do seu ser. Então eu passo a pensar como Ele, eu passo a agir como Ele, eu passo a sentir como Ele, eu passo a amar como Ele. Nós vamos ver então essas evidências, né, lá em Atos capítulo 11, no verso 26, que diz assim: e sucedeu que durante todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Guarda isso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Havia a perseguição em Jerusalém, foi logo no iniciozinho da igreja, nós estudamos isso lá em Atos, e aí os irmãos foram para Antioquia e lá eles pregaram o evangelho. Gente que havia se convertido, discípulo de Jesus, que estava lá em Jerusalém, que teve que sair de Jerusalém para muitos outros lugares por causa da perseguição violenta contra a igreja. E um grupo foi lá em Antioquia e nasceu uma igreja lá, fundou-se uma igreja lá, e a Bíblia vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, cristão não é o nome que alguém deu, a partir de agora nós vamos ser cristãos. Não. Cristão é um apelido que aqueles discípulos receberam de um povo, de uma cidade, pelo fato deles se parecerem com Cristo, com o Cristo que eles pregavam. Eles se pareciam tanto com aquele Jesus Cristo que eles receberam então esse apelido de cristãos. Cristãos é diminutivo da palavra Cristo, é miniatura de Cristo. Se parece tanto com Cristo que são chamados então de cristãos. Então todos aqueles que se parecem com Cristo são chamados de cristãos. É maravilhoso o testemunho então que aquela igreja deu. E aí a questão para nós dessa evidência do caráter de Jesus é exatamente isso, é a questão do ser cristão. Não é dizer que eu sou cristão, não interessa para Jesus se eu digo que sou cristão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há muitas declarações de Jesus a respeito disso, não se enganem. Nós precisamos nem falar que somos cristãos. As pessoas vão ver em você o caráter de Cristo, se você é um discípulo de Cristo. Aí talvez você pense assim: pastor, mas eu ainda tenho muitos defeitos, eu ainda erro muito. É claro, irmãos, nós estamos no processo. Tanto aqueles que começaram agora na caminhada com Jesus, que aceitaram a Jesus como Senhor, como dono da sua vida e como seu Salvador, nós entramos num processo de santificação. Esse processo só vai terminar quando nós entrarmos definitivamente lá na presença do Senhor. Mas aqui, nós estamos nesse processo. A grande questão, seja você 40 anos de vida cristã, você não chegou na plenitude da santidade, ninguém chegou na plenitude da santidade. Nós estamos no processo, existem ainda lutas que nós estamos travando, coisas que a gente precisa tirar da nossa vida, coisas que não agradam ao Senhor. A grande questão não é o fato, Jesus não julga se a gente peca todo dia, se a gente não peca. A questão é o nosso caráter. Porque perfeito Jesus sabe que nós não somos, mas nós estamos no processo, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. João vai dizer na sua primeira carta, que 1 João, ele vai dizer que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou.
é simples assim, eu estou nesse processo de santificação. Não, eu não estou perfeito, mas quando eu olho para trás eu vejo que tem algumas coisas no meu caráter que já não são minhas mais, mas são marcas da ação do Espírito Santo na minha vida. Como dizia o saudoso pastor Mauro Israel, nós cristãos, nós temos uma placa da nossa vida, na nossa vida escrito: estamos em obra. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida até quando você partir aqui desse mundo. Até lá, nós estamos nesse processo. Mas é importante que você tenha convicção de que você está no processo e de que o Espírito Santo tem liberdade para tirar da tua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. E também, o Espírito Santo tem um trabalho a fazer, mas também nós temos um trabalho a fazer. Precisamos, lembra, de fazer muita força para arrancar algumas coisas imundas do nosso caráter. Então, o que a gente pode ter como referência? O fruto do Espírito. O Espírito Santo trabalhando na nossa vida faz com que nossa vida dê o fruto dele. O fruto é dele, não sou eu que produzo, é ele que produz em mim. Está lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 20. O que é o fruto do Espírito? Conforme eu vou caminhando com Cristo, o que vai aparecendo na minha vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, o discípulo de Jesus, ele vai, ao longo da sua caminhada, buscando receber esse tratamento do Espírito Santo. Então, é uma luta que nós travamos durante todo esse tempo de andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, verso 6, que nós devemos viver como Jesus viveu, amar como Jesus viveu. Talvez você me diga: pastor, mas é impossível viver como... Não, querido, não é impossível. Nós estamos no processo. Esforce-se para amar como Jesus amou. Deixe a alegria que havia no coração de Jesus, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, sabe? São virtudes que o Espírito Santo implanta no caráter do discípulo de Jesus. Essa é uma coisa muito importante que o Espírito vai trabalhando no nosso ser, é de dentro para fora. Não é apenas que Jesus me fez andar agora com uma roupa diferente, ou parar de beber, ou coisa... Não é só do lado de fora. O mais importante é transformação de dentro para fora. Nós vamos ver que Deus, ele, ao longo dessa caminhada, ele vai tratando do nosso caráter. Não, nós não somos aceitos por Deus pelas nossas habilidades. Não é pela nossa habilidade, não é por aquilo que eu posso fazer. Não, é pelo caráter, é pelo meu caráter. O Senhor quer que eu tenha um caráter parecido com o de Jesus, né? Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. A nossa referência de gente é Jesus. Nós precisamos buscar isso o tempo inteiro, de sermos como Jesus foi. Ele é o nosso exemplo. É por isso que Paulo vai dizer à igreja de Corinto: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que nós devemos imitar a Paulo e parar aí, não, imitar a Paulo enquanto Paulo é um imitador de Cristo. Isso é discipulado. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente nas virtudes que a gente vê na vida de Jesus e que a gente também precisa aplicar a nossa vida na questão, né, de reproduzir discípulos. Esse é o processo de eu levar outras pessoas também com o meu testemunho a viverem como eu vivo, a me imitarem como eu sou um imitador de Cristo. E isso não é para o pastor, isso não é só para o apóstolo Paulo, isso é para todo aquele que é discípulo de Jesus.
Olha que tarefa difícil, está achando que é fácil andar com Jesus? Não é não, querido. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Nós falamos aqui do apóstolo Paulo, né, nesse momento aqui da igreja de Antioquia. Foi a primeira viagem missionária que ele fez, ele ainda tinha o nome de Saulo. Barnabé, então, o levou lá na igreja de Antioquia e eles ficaram lá ensinando durante um ano inteiro. Barnabé, Saulo e os irmãos que estavam ali. Depois, inclusive, Paulo vai dizer, quando eu falo em relação às habilidades, não são as nossas habilidades, as nossas aptidões, que é o mais importante para Deus, mas sim o nosso caráter, a nossa dependência do Senhor, porque Paulo vai dizer que o currículo dele, um currículo abastado, um currículo farto, um currículo invejável, Paulo vai dizer que tudo aquilo é considerado como esterco. Hebreu, fariseu, que eram os homens mais zelosos em relação à lei, em relação ao Antigo Testamento. Ele era cidadão romano de nascimento, filósofo, falava várias línguas, era um poliglota de mão cheia, um homem extremamente inteligente, além daquilo que ele havia sofrido, né? Mas ele vai dizer que todas as suas habilidades ele considera como esterco por amor a Cristo. Não é mais minha habilidade que interessa, mas é aquilo que o Senhor Jesus quer implantar na minha vida. O mais importante, então, na identidade do discípulo, é você saber que você está sendo transformado, em sabendo que está sendo transformado, buscando ser transformado. Não é uma ação isolada do Espírito Santo. Não é uma ação que só o Espírito Santo faz compulsoriamente na minha vida, na tua vida. Não. Isso é todo dia, no seu momento de oração. Você precisa pedir que o Espírito Santo transforme a sua vida. É uma das coisas mais lindas que eu vejo na oração. Tenho falado sobre isso. Muito mais do que um momento de petição, é a transformação que o Senhor faz na nossa vida quando nós estamos de joelhos dobrados. Transformação de dentro para fora. Que seja esse o teu objetivo, de ser um discípulo de Jesus, assim como aquela gente simples lá de Antioquia, discípulo que a Bíblia nem cita o nome, mas que pela primeira vez o povo de fora viu que eles se pareciam com aquele Jesus que eles pregavam. A grande questão é, nós nos parecemos, você se parece com o Jesus que você prega ou não? Ou o teu eu ainda prevalece na tua vida? A tua personalidade, o teu temperamento, as tuas convicções, tudo isso tem que ser sepultado para que você seja de fato um discípulo de Jesus. Aceitar a Jesus por causa de uma cura que ele fez na sua vida, não quer dizer absolutamente nada. Aceitar Jesus porque ele te abençoou com o processo na justiça, não quer dizer absolutamente nada. O que interessa é o caráter de Jesus na minha vida, e que a gente testemunhe disso para aqueles que estão lá fora. A primeira virtude que nós vamos estudar agora é de 4 virtudes, que a gente vê muito claramente na vida de Jesus e que ele vai implantar nos seus discípulos, que ele vai ensinar os seus discípulos. A primeira delas é a obediência, que nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Discípulo tem a ver com mestre e tem a ver com ensino. No texto que nós lemos aqui, Barnabé e Saulo, eles estavam ensinando. E era muito comum, ao longo dos 4 evangelhos, nós lermos, é muito comum nós lermos que o Senhor Jesus, como mestre, ele vivia ensinando aos seus discípulos. Lembra lá de Mateus capítulo 5, verso 1, e vendo Jesus as multidões, assentou-se sobre o monte e, aproximando-se dele, seus discípulos, começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurado, e aí vai o sermão do monte. Jesus ensina e nós damos uma resposta para ele. Eu aprendi.
O que a gente não pode fazer é assistir essa aula com Jesus e não colocar isso dentro do nosso coração. Não adianta você ouvir pregações e pregações lindíssimas se aquilo fica na tua mente e não transforma o teu coração. Se você está na caminhada com Jesus e ainda nada mudou no teu caráter, olha para dentro do teu coração, faz essa oração e clama lá conforme o salmista clamou: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Que Deus te abençoe, querido, até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Amém?